Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula 2 do curso de Programação Numérica em Octave. Na primeira aula nós fizemos então uma introdução ao Octave e mostrei para vocês como fazer as operações aritméticas e algébricas básicas. Nessa aula 2 nós vamos estudar como representar vetores e operar vetores no Octave. Então eu vou fazer um comentário aqui. Então essa aula é sobre vetores, tá certo? Em Octave, né? Muito bem. Inicialmente, vamos então ver a maneira como representamos um vetor. Um vetor, na verdade, pessoal, ele é um conjunto aí de elementos, tá certo? E na próxima aula nós vamos também ver as matrizes, né, que também são conjuntos de elementos. Então essa aula e a próxima aula será basicamente sobre representação, né, desses elementos. Então vamos chamar aqui um vetor de R. Digamos que eu tenha alguns elementos para representar, por exemplo, 5, 3 e menos 5. Né? Então o vetor basicamente ele é representado com esses números, né, esses elementos, entre colchetes. Então, eu coloco o primeiro número, dou um espaço, o segundo número e o próximo que eu quero representar. Então, eu tenho aqui o vetor em forma de linha, 5, 3 e menos 5. Dando Enter, então ele associou a variável R, tá certo? Um vetor, né, cujos componentes, cujos elementos são 5, 3 e menos 5. Muito bem. Nós também podemos, pessoal, representar de outro jeito. Ao invés de dar espaço, né, nós podemos colocar vírgulas. Então, por exemplo, 5,3, menos 5. Assim também o Octave entende, tá? Que é um vetor. Dando Enter, você vê a representação, né, desse mesmo vetor. Então, isso é um vetor linha, tá certo? Agora, como que eu faço para escrever um vetor coluna, né? É muito simples, basta separar os números, os elementos, por ponto e vírgula. Então, digamos que eu queira representar o vetor R, que é um vetor coluna, 5. E aí, como eu quero fazê-lo em coluna, ponto e vírgula, 3, ponto e vírgula, menos 5. Então, dando Enter, olha lá, ele representou aqui, né, o vetor coluna 5, 3 e menos 5. Tá ok, pessoal? Então, para representar vetores coluna, a gente quebra, né, digamos assim, a linha, colocando ponto e vírgula. E aí transformamos num vetor coluna. Como que eu faço o transposto de um vetor, né? Que é basicamente pegar um vetor linha e transformá-lo no vetor coluna, né? Na verdade é a mesma coisa que a gente fez aqui, mas existe um outro comando para isso. Então, digamos que eu tenho o vetor 1, 2, 3. Colocando o símbolo, né, o caractere de apóstrofo após o último colchetes e dando Enter, você obtém o vetor coluna, né? O vetor transposto, na verdade. Então, esse caractere aqui, né, de apóstrofo no Octave, no MATLAB também. Lembrem que essas funções quase todas são similares, né, ao MATLAB. Então, esse caractere transforma o vetor no seu transposto. Tá bom, pessoal? Outra função importante também é o acesso a um elemento de um vetor. Como que a gente faz para acessar, por exemplo, a gente tem um vetor muito grande, digamos, e eu quero acessar um determinado vetor, né, um determinado elemento, aliás, de um certo vetor. Digamos que eu tenho um vetor aqui bem simplesinho, 5, 3 e menos 5. Vamos voltar ao vetor nosso inicial. Dou ponto e vírgula porque eu não quero que ele seja exibido, né, na tela. Para acessar o elemento de um vetor é muito simples, basta a gente escrever o nome do vetor e entre parênteses colocar o número, né,
da posição desse elemento. No caso aqui, como eu só tenho uma linha, eu coloco a posição da coluna. Então, digamos que eu queira o primeiro elemento do vetor, né? Então, R de 1. R de 1, dando Enter, ele deve exibir a resposta como 5, tá certo? 5 é o primeiro elemento do meu vetor R. Digamos que eu queira acessar o último elemento do vetor R, pessoal. Para isso existe um comando rEnd, tá? End fim, né? Final. Dando Enter, eu tenho menos 5. Menos 5 é o último elemento do meu vetor R, tá bom? E existe um outro comando que me dá o número de elementos desse vetor, né? Na linguagem da álgebra linear seria a dimensão. Mas aqui no Octave a gente tem o comando length, né? Length é comprimento, né? Então, o comprimento do vetor R. Length R. Dando Enter, ele me dá o número de elementos do vetor. Então, aqui eu tenho 3 elementos no vetor R, tá ok? Muito bem. Como que a gente faz, pessoal, para acessar mais de um elemento de um vetor, né? Existe o comando 2 pontos, né? Quando exibimos um vetor, né, qualquer aí, V, entre parênteses, M, 2 pontos, N, né, a gente acessa os elementos desse vetor desde a posição M até a posição N. Então, esses 2 pontos é um intervalo, né, que é percorrido, tá certo? De acesso desses elementos. Então, vamos dar um exemplo aqui. Digamos que eu tenho um vetor. Agora eu vou criar um vetor bastante extenso. 4, 10, menos 3, 7, menos 1, 0, 8, 13, menos 7 e 0. Fecho o colchetes e dou o ponto e vírgula que eu não quero que esse vetor, né, seja exibido na minha janela de comandos. Então, pessoal, digamos que eu queira os elementos desde a posição 3, digamos, até a posição 7, né? Então, eu vou obter um novo vetor, né, a partir desse vetor V. Então, eu vou chamar de um vetor qualquer, vetor U, digamos, e ele vai receber, então, os elementos de V desde a posição 3 até a posição 7. Opa, 77 não. Até a posição 7 só. Então, essa aqui é o comando, né? É a sintaxe do meu comando, tá bom, pessoal? Dando Enter, vocês vão notar que ele tem aí o vetor U, que é dado por menos 3, que é o elemento 3 da posição do vetor V, o 7, que é o elemento 4 de V, menos 1, que é o elemento 5, 0, que é o elemento 6, e o 8, que é o elemento 7 do meu vetor V, tá bom? Então, 2 pontos significa desde a posição 3 até a posição 7. Outra coisa interessante que a gente pode fazer é o seguinte. Vamos novamente digitar o meu vetor V. V, então, é 4, 10... menos 3, 7, menos 1, 0, 8, 13, menos 7 e 0. Tá ok? Então tá aí, o vetor V, né? Eu não dei o ponto e vírgula, então ele acabou mostrando na janela de comandos. Bem, vamos supor que eu queira que ele exiba, pessoal, apenas a partir do segundo elemento, tá? E pulando, né, um elemento, tá bom? Então, por exemplo, eu quero que seja exibido só o 10, o 7, o 0, o 13 e o último elemento, o 0. Então, ele vai pular de 2 em 2, né? Então, como que eu faço isso? Eu posso escrever o seguinte, eu vou criar aqui o vetor U, que vai receber, então, os elementos de V, começando do elemento 2, tá bom? Porque ele vai pular de 2 em 2, né? 2, e eu quero que ele vá até o último elemento. Então,
eu posso colocar 2 pontos e a palavra end, né? Fim. E aí ele exibe para mim apenas os elementos 10, 7, 0, 13 e o último, né? Que é o elemento 0. Tá bom? Então, bastante interessante esse comando. A gente também pode criar um vetor, pessoal, a partir de um outro vetor, né? De subíndices. Vamos supor que eu tenha aqui um elemento, um vetor V. Novamente, o nosso vetor lá, 4, 10, menos 3, 7, menos 1, 0, 8, 13, menos 7 e 0, tá? Então, vou dar o ponto e vírgula. E vamos supor que eu queira exibir os elementos desse vetor V na seguinte ordem. Primeiro, eu quero mostrar o quinto elemento, tá, do meu vetor V. Que é esse aqui, né? Cadê ele? Esse aqui, menos 1. Depois eu quero exibir o primeiro elemento, né, que seria o 4. Depois eu quero exibir o quarto elemento, digamos. E depois eu quero exibir o oitavo elemento, né, que é o 13. Tá? Esse vetor aqui ele tem 10, né, 10 elementos. Então, para isso, pessoal, eu posso escrever o seguinte comando. U vai receber, então, elementos do vetor V. Tá? Aí, entre parênteses, eu coloco, entre daí colchetes, as posições dos elementos do vetor V. Então, primeiro, eu quero que seja exibido o quinto elemento de V. Então, notem que eu tenho que colocar aqui entre parênteses, primeiro e depois colchetes. Depois eu dou um espaço, exibir o primeiro elemento, depois o quarto elemento e depois o oitavo elemento. Fecho colchetes, fecho parênteses. Se eu der Enter, olha o que ele vai mostrar. Vai mostrar exatamente quem? O menos 1, que é o quinto elemento do vetor V, o 4, que é o primeiro elemento, né, do vetor V, o 7, que é o quarto elemento, e o 13, que é o oitavo, né, elemento, tá bom? Então, bastante interessante, né, esse comando aí. Nós podemos, pessoal, também aumentar, né, expandir elementos de um vetor, né? Vamos lá. Outra forma da gente escrever um vetor é o seguinte, eu esqueci de mostrar para vocês esse comando. Eu posso, digamos que eu queira um vetor de 4 elementos, de 1, 2, 3, 4. Então, simplesmente eu poderia escrever V igual a 1, 2 pontos até 4. Lembrem que os 2 pontos indica uma varredura, né? Ele mostra elementos desde 1 até 4. Dando Enter, eu tenho meu vetor V, 1, 2, 3, 4. Vamos supor, pessoal, a partir do quinto elemento, né, o próximo que vier aqui, seja, digamos, o número 7, né? E aí eu quero pular de 3 em 3 e eu quero ir até 22. Como que eu faria isso, né? Bom, então eu escrevo V. Bom, esse vetor aqui, inicialmente, ele tem 4 elementos, né? Mas eu quero mostrar a partir do quinto elemento, tá? Então, V de 5, até quantos elementos? Né? Eu vou ter 10 elementos, pessoal, no meu total de elementos do meu vetor V. Então, isso recebe igual a 7, que é depois do 4, eu quero exibir o 7. De 3 em 3, eu vou pular de 3 em 3 e eu quero ir até 22. Então, esse aqui seria o comando. Dando Enter, olha lá. O que ele fez aqui? Então, manteve o vetor V, tá? Na posição 5, olha só, na posição 5 ele colocou o 7 e pulou de 3 em 3, né? 7 mais 3, 10, 10 mais 3, 13, e assim por diante. E foi até
22, tá bom? Então, aqui eu tenho 3, 6, 9, 10 elementos, né? 10, então, é o total de elementos do meu vetor V, tá? Bastante interessante, né, esse comando, tá bom? Nós também podemos criar um vetor a partir de outros vetores, inserindo um escalar, né, um número, um vetor de dimensão 1. No caso aqui na linguagem do Octave, tá, pessoal? O vetor de dimensão 1, né, o escalar. No princípio, né, no início de um vetor, né, no meio de um vetor. Então, digamos o seguinte, olha só. Eu tenho aqui um vetor A, que consiste dos elementos 1, 2, 3, tá bom? Vou dar o ponto e vírgula. E eu tenho um outro vetor B, que consiste dos elementos 4, 5, 6 e 7. Tá? Dou o ponto e vírgula. Eu posso criar um vetor C a partir dos vetores A e B. Para isso, é muito simples, basta escrever C recebe os elementos de A, separados o espaço, e B, pessoal. Então, o C vai ser o vetor A, né, com o vetor B, tá bom? Né, unido, digamos assim. E aí, olha só, ele mostrou aqui o vetor C, que é o vetor A, 1, 2, 3, e o vetor B, 4, 6 e 7. Tá bom? Muito bem. Digamos agora que eu tenha... que eu queira inserir, pessoal, no vetor A, né, o menos 1, tá bom? Então, eu tenho o vetor A, eu quero colocar antes desse primeiro elemento aqui, né, o vetor menos 1, né, digamos assim. Então, a gente cria um novo vetor, vamos chamar ele de D, que consiste do menos 1, né, e o espaço, dando espaço sempre, e o A. Dando Enter, olha só, ele inseriu o menos 1 aqui, né, no vetor A. Tá bom? Bastante simples isso. Agora, digamos que eu queira inserir, pessoal, o menos 5, né? O menos 5 no meu vetor D, digamos assim. Então, o meu vetor D é esse que aqui está, né? É menos 1, 1, 2 e 3, tá certo? Digamos que eu queira inserir o menos 5, né, no meio desse vetor. Como que eu faria isso? Então, eu crio um novo vetor, E, igual, colchetes, então D, de 1 até 2, tá certo? Então, eu vou escrever o meu vetor D de 1 até 2, que é o menos 1 e o 1, tá bom? Dou um espaço, eu escrevo o número que eu quero inserir, digamos, eu quero inserir o menos 5, dou espaço e coloco aqui o meu vetor D, né, continuado, que é o 2 e o 3, que é a posição 3 e 4. Então, da posição 3 até a posição 4. Fecho colchetes, dou Enter, e aí ele exibe para mim, né, o vetor D, o vetor E, aliás, que então, consiste, né, dos elementos menos 1, 1, menos 5, 2 e 3, tá bom? Então, é assim que eu posso criar, né, um vetor a partir de outros, tá certo? Existem várias maneiras, né? Bom, pessoal, a gente também pode eliminar elementos de um vetor, né? Então, vamos repetir aqui o vetor E, que eu tinha escrito antes, que é menos 1, 1, menos 5, 2 e 3, tá? Como que eu faço para eliminar os elementos de um vetor? Digamos que eu queira eliminar os elementos da posição 2, né? E da posição... da posição 2 até a posição 4, tá? Então, eu tenho o vetor E, eu quero eliminar o 1, o menos 5 e o 2. Como que eu faria isso?
Basta escrever, então, o meu vetor E de 2 até 4. Então, o meu vetor E de 2 até 4, ele vai receber quem? Igual ao conjunto vazio, né? Você coloca entre colchetes, nada, né? O elemento nulo. Fazendo esse comando, olha só, né? Ele elimina as posições de 2 até a posição 4, né? Bastante interessante também esse comando aqui. Basta, então, colocar as posições que você quer eliminar igual ao colchetes, né, vazio, tá bom? Muito bem. Agora, pessoal, nós vamos ver algumas operações com vetores, né? Como que a gente pode operar vetores? Primeira coisa, a gente vai ver a soma de um escalar por um vetor. Então, digamos que eu tenho um vetor aqui x, que consiste dos elementos 1, 2, 3, tá bom? Dou ponto e vírgula. E eu quero somar o vetor x com um número, com uma constante, digamos 5, tá? O que ele vai fazer? Ele simplesmente vai pegar cada elemento do vetor x e somar 5. Então, 5 mais 1, 6, 2 mais 5, 7, 3 mais 5, 8. Então, ele obteve um novo vetor, né, cujas componentes é 6, 7 e 8. Multiplicação, mesma coisa. Digamos que eu tenho um vetor u, que seja 1, 2 e 3, tá bom? Dou ponto e vírgula. Digamos que eu queira multiplicar o meu vetor u por 3, pessoal. Então, u asterisco, né, 3. Dando Enter, o que ele faz? Ele pega o 3 e multiplica por cada elemento do vetor u. Então, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Tá? Bom, a gente pode fazer mais operações, por exemplo, raiz quadrada, né? Vamos relembrar lá. Então, eu tenho um vetor aqui, x, vamos colocar quadrados perfeitos, né? Aqui, claro, nas componentes do meu vetor x. Então, 4, 9, 16, 25, tá? Então, tá aí o meu vetor v, aliás, o meu vetor x, e eu quero encontrar a raiz quadrada, né, desse vetor x. Então, vou criar um novo vetor. Então, u vai receber o quê? A raiz quadrada, square root, né, de x, entre parênteses. Dando Enter, ele obtém, né, os elementos que são as raízes quadradas dos elementos do vetor x. Então, raiz quadrada de 4, 2, raiz de 9, 3, raiz de 16, 4 e raiz de 25 igual a 5. Ok, pessoal? Vamos fazer uma outra operação aqui. Digamos que eu tenho o vetor u, tá? Que é o seguinte, olha, outra forma de escrever um vetor é assim também, ó. 2, 3, 4, 5, tá? Eu esqueci dos colchetes, aliás, né? Preciso colocar os colchetes aqui. Então, eu tenho o vetor u igual a 2, 3, 4, 5, né? Dando espaço. Pronto. Vamos supor, pessoal, que eu quero calcular 3u menos 2, né? Então, eu vou fazer 3 vezes u menos 2, tá bom? E aí ele me dá como resposta os elementos 4, 7, 10 e 13. Né? 3 vezes 2, 6, menos 2, 4. 3 vezes 3, 9, menos 2, 7. 3 vezes 4, 12, menos 2, 10 e assim por diante, tá bom? Bom, nós podemos também somar dois vetores, né? Como que fica a soma de dois vetores? Muito simples. Tenho que escrever então os dois vetores de interesse. Digamos que eu tenho o vetor 1, 2, 3 e o vetor v igual a 4, 5 e 6, tá bom? Mesmo número, pessoal, de elementos do outro, tá? Dou ponto e vírgula. E aí eu quero fazer u mais v. Simplesmente u mais v, dando Enter, ele exibe, né, o vetor u mais v, que é a soma
né, elemento a elemento. Então, 1 mais 4, 5, 2 mais 5, 7, 3 mais 6, 9. Tá ok? Muito bem. Um polinômio, pessoal, depois a gente vai ver, né, uma aula só sobre polinômios. Um polinômio ele também pode ser representado por um vetor, né? Então, por exemplo, digamos que eu tenho um polinômio lá, x à quarta mais 3x ao cubo menos 2x ao quadrado mais x menos 2. Né? Eu posso representar esse polinômio como vetor. Né? 1, 3, menos 2, 1 e menos 2. Tá? E soma de polinômios é a mesma coisa, né, que vetores. Então, digamos que eu tenha aí um P1, né, um polinômio P1, que é dado, então, por isso que eu falei. X à quarta, né, então é 1, são os coeficientes, né, do polinômio, mais 3x ao cubo, então é 3, menos 2x ao quadrado, menos 2, mais 1x, 1, menos 2, né? Então, olha só, esse aí é o polinômio, né, de quarto grau. Ele, na programação, na linguagem, né, do Octave, do MATLAB, ele é representado por um vetor. 1, 3, menos 2, 1 e menos 2. Bem, vamos escrever um outro polinômio aqui, P2, que vai ser 5x ao quadrado menos 2x mais 1. Então, 5 menos 2 e mais 1. Ops, eu esqueci do 5. 5 menos 2 e 1. Dou ponto e vírgula, né? Porque eu não quero que mostre o polinômio P2. Bem, vamos, pessoal, fazer o seguinte. Vamos escrever, né, vamos acrescentar, melhor dizendo, zeros, né, no meu polinômio P2. Por quê? Porque eu quero, na verdade, somar P1 com P2. Mas, né, num primeiro momento, não dá para somar, porque eles não têm os mesmos números de elementos. O P1 ele tem 5 elementos, o P2 tem 3. Então, o que eu posso fazer? Eu posso acrescentar zeros, né, 2 zeros no P2, para ele virar um polinômio de grau 5, né, e somar depois com o polinômio P1. Então, para a gente acrescentar zeros no P2 é muito simples. Basta a gente utilizar P2 igual. Ele vai, então, receber zeros, tá bom? Desde 1, né, da posição 1, até o comprimento do meu polinômio. Qual que é o comprimento do meu polinômio? Né? Quantos elementos o meu polinômio de segundo grau tem? Né? O meu P2 tem 3 elementos. Então, a gente escreve de 1 até length. Lembre que length é o comprimento, né? O número de elementos do vetor P1, menos o comprimento do meu vetor P2. Qual que é o comprimento do vetor P2, né? Eu acho que eu falei errado. O comprimento do P1 é 5 e o comprimento do P2 é 3, né, pessoal? Então, a diferença dá quando? Dá 2. Então, eu tenho que acrescentar zeros, né, de 1 até, do elemento 1 até o elemento 2, tá certo? Então, menos length de P2. Fecho mais um parênteses, tá certo? E aí, vírgula P2, tá? Porque eu quero colocar zeros, né? No elemento 1 até no elemento 2, que é a diferença de P1 e P2, no vetor P2, tá ok, pessoal? E aí eu fecho colchetes, né? Na verdade, tem que fechar o colchetes. E aí, olha só que interessante, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o vetor P2 e vai colocar zeros exatamente aonde? Desde a posição 1 até a posição 2, que é a diferença, tá certo? De comprimentos, de elementos do vetor P1 e P2, né? Que é 2. E agora sim,
eu posso fazer a soma P1 mais P2, tá bom? Agora ele vai entender a soma P1 mais P2. Então, 1, 3, 3, menos 1 e menos 1. Tá ok, pessoal? Muito interessante isso aí. Bem, o MATLAB, né, e aqui também o Octave, eles dispõem de uma função que calcula o produto interno, ou produto escalar, né, de dois vetores, né, que é a função DOT, né? DOT, né, em inglês é ponto. Então, digamos que eu tenho aqui um vetor U, que é o vetor 5, 6 e 7, tá bom? Dou ponto e vírgula, para não ser exibido aqui na tela. E o meu vetor V, digamos que seja o vetor 4, 3 e 2. Dou ponto e vírgula também. E aí eu quero calcular o produto interno, né, pessoal? Ou o produto escalar desses dois vetores. Então, o produto interno é a multiplicação de elemento a elemento. Então, 5 vezes 4, mais 6 vezes 3, mais 7 vezes 2. Isso é o que é o produto interno, né, de dois vetores. Então, basta chamar a função DOT, produto interno de U e V. Então, entre parênteses, U, vírgula, V. Dando Enter, ele exibe o valor, que é um número, né? O produto escalar é um número. Então, 5 vezes 4, 20, mais 6 vezes 3, 18, então vai dar 38, mais 7 vezes 2, 14, 38 mais 14, 52, tá bom? Muito bem. Outra forma de você fazer o produto escalar, se você não lembrar da função DOT, é então, né, pegar o vetor U e multiplicá-lo diretamente pelo transposto do vetor V. Né? Fazendo isso, aí o Octave ele vai entender como uma multiplicação matricial, né? Que é o vetor linha pelo vetor coluna. E isso é o produto escalar também, pessoal. Dando Enter, vocês notem aí que ele vai, né, exibir a resposta também, 52. Tá bom? Muito interessante isso aí. A gente também pode calcular o módulo, né, ou a norma de um vetor, tá? E existe uma função para isso. Então, vamos supor que eu tenho um vetor U, que seja 5, 6 e 7, tá? Dou ponto e vírgula. A função que calcula a norma ou módulo de um vetor é a função norm, né? Norm, do vetor U, entre parênteses. E aí ele me dá o valor da norma. A norma, pessoal, ou módulo, é a raiz quadrada, né, do produto escalar. Tá? Então, se você pegar o produto escalar aqui, né, que deu 52, tirar a raiz de 50... Não é esse o vetor que eu calculei. Eu deveria ter calculado... vamos ver aqui, o produto escalar de U com 1. Tá. Eu ia falar bobagem. A norma, pessoal, é a raiz quadrada, né? Do que? Do módulo do vetor, né? Então, o módulo do vetor U, né, é o que? É a raiz quadrada de 5 ao quadrado mais 6 ao quadrado mais 7 ao quadrado. Então, isso aqui que seria o módulo, né? Ou a norma, tá certo? A norma seria a raiz quadrada do produto interno, tá ok? Então, outra maneira de fazer isso é o seguinte, é chamar a função raiz quadrada, né? Tirar a raiz quadrada de quem? De U escalar U. Mas lembrem que se eu quiser fazer o produto interno, né, do vetor por outro, nesse caso por ele mesmo, eu tenho que colocar o símbolo de transposto, né, que é o caractere de apóstrofo. Então, deixa eu me retificar, pessoal. A norma do vetor, né, o módulo, é a raiz quadrada do produto interno dele com ele mesmo. Tá? É isso que é a norma. Né? Então, eu faço o produto interno de U com U, tá certo? E aí tiro a raiz quadrada. E isso é a norma. Olha lá, que deu também, né, 10,488. Tá? Deixa eu só colocar aqui, ó, vamos fazer aqui o produto interno de U com U. Vamos fazer desse jeito aqui. Produto interno, pessoal, de U com U dá 110.
Se você tira a raiz quadrada de 110, então, né, vai dar lá os 10,488, tá bom? É exatamente isso. Muito bem. A gente também pode calcular o ângulo, né, entre dois vetores, tá? Lembrem, pessoal, que o ângulo entre dois vetores... Vamos abrir aqui o meu whiteboard. Deixa eu lembrar aqui para vocês, né? Então, eu tenho lá um vetor U, produto escalar com o vetor V. Então, o produto escalar de dois vetores, né, é um número, e ele é definido como sendo o módulo do vetor U vezes o módulo do vetor V, vezes, né, aliás, cosseno, esse cosseno ficou horrível, cosseno do ângulo θ entre dois vetores. Então, eu tenho um vetor V aqui, né, um vetor U aqui, um vetor V aqui, tá? Então, tem o vetor U e tem o vetor V. E θ é o ângulo, né, entre esses dois vetores. Então, o produto escalar é isso aqui, né? O significado geométrico dele é a projeção, tá certo? De U em V, etc. Então, como que a gente faz para calcular o cosseno do ângulo entre dois vetores? Então, o cosseno de θ é o quê? É o produto escalar de U com V dividido pelo produto das normas de U com V. É isso que a gente vai implementar agora aqui no Octave. Então, vamos ver um exemplo. Vamos calcular o ângulo entre os vetores U e V. U é 5, 6 e 7, tá? E o vetor V, ele é 4, 3 e 2, tá bom? Bem, então aqui, né, de acordo com a fórmula, vocês viram que o ângulo θ vai ser o arco cosseno de U escalar V sobre módulo de U vezes módulo de V. Então, vamos calcular aqui rapidinho o produto escalar de U com V, dá 52. Vamos calcular também o módulo de U, a norma de U e a norma de V. E aí, então, o ângulo, né, vamos criar aqui um nome para a minha função, ângulo, eng, né, igual vai ser o arco cosseno. Como eu quero o ângulo em graus, pessoal, vocês lembrem que eu devo colocar a letra D de degree depois da função trigonométrica, né, para obter o ângulo em graus. Aí vai ser, né, o produto escalar, que deu 52, dividido pelo produto de 10,488 vezes 5,3852, tá bom? Fecho mais um parênteses, e aí ele dá para mim o ângulo, né, entre esses vetores, tá? 22,974 graus, tá bom? Se você quiser exibir mais casos decimais ou menos, é só lembrar dos comandos, né? Format long e format short, tá bom? Muito bem. Existe agora, pessoal, existem outras formas da gente criar vetores, né? No MATLAB e no Octave existem outras funções. Para criar um vetor com espaçamento constante, né, especificando o início, o término, né, o número de elementos, a gente pode chamar a função linspace, né, linspace. Então, digamos que eu queira criar um vetor de 0 até 6 com espaçamento, né, com número, aliás, de termos igual a 5, tá? Então, a função linspace é a seguinte. Digamos que eu queira criar um vetor x. Então, eu chamo a minha função linspace, tá? Linspace. A sintaxe dela é a seguinte. A gente coloca primeiro o xi, que é o elemento inicial, depois o xf, que é o elemento final, e depois o número de termos. Então, eu quero criar um vetor começando de 0 e vai até 6 e que tenha 5 termos, tá? Fechando parênteses, dando Enter, olha que interessante. Ele cria para mim aqui o vetor, né? 0, 1,5, 3, 4,5 e 6, tá?
você pode aumentar o número de elementos e aí você vai diminuir, né, o intervalo entre cada elemento, tá bom? Bom, vamos criar, pessoal, uma tabela agora de valores de uma função, né, de uma função seno, por exemplo, né, no intervalo de 0 até π, né, de 0 até 2π, aliás. Então, como que a gente faria isso, né? Primeira coisa, eu vou definir o meu intervalo, então de x, ele vai de 0 até 2π, e aí eu posso colocar o intervalo aqui, né, de quanto em quanto que eu quero. Então, π sobre 5, tá? Eu quero de π sobre 5 em π sobre 5 até 2π. Eu quero que exiba, tá, na janela de comandos, então eu vou dar um Enter. E aqui vocês veem, ó, né, todos os elementos, né? Todos os elementos, tá certo? De 0 até 2π, de π sobre 5 em π sobre 5. Aí eu quero exibir a minha função seno, então eu crio aqui uma função y, que eu vou chamar de seno de x, né? Dando Enter, o que ele vai fazer? Ele vai calcular o seno, pessoal, né? Aqui está em radianos, tá? Lembrem, de todos esses ângulos aqui, ó, tá? Então, bastante simples, né? Para criar uma função. Uma função no Octave, no MATLAB, é um vetor também, né? Isso aqui são as colunas, né? E é a linha, no caso, um vetor linha, isso aqui. Então, é um vetor. A gente também pode criar uma tabela de logaritmos, né? Vamos calcular aqui o logaritmo. Então, vamos definir o nosso intervalo. Então, digamos que x vai lá de 1, né, até 1,5, e eu quero de 0,1, tá? Em 0,1. Então, uso 2 pontos, 1, 2 pontos, 0,1, 2 pontos até 1,5, tá bom? E eu quero que isso seja um vetor coluna, né? Aí eu vou dar o apóstrofo, tá? E aí ele exibe para mim, ó, olha só que interessante, né? Um vetor coluna, começando de 1 até 1,5, com intervalo de 0,1 e 0,1. Bem, eu vou criar, pessoal, então, a minha função logaritmo, só que eu falei para vocês na aula passada que se você colocar só log, ele vai entender como o log de base 10, né? Então, existe uma função para isso, que é o log S, que ele vai então receber, né, os elementos x, tá bom? E log de 10, né, de x, log de x na base 10, na verdade. Aí fecho colchetes, tá bom? E olha só, dando Enter, olha o que ele vai exibir. Ele vai exibir aqui, né, a coluna dos valores de x e na segunda coluna os seus respectivos logaritmos decimais, tá bom, pessoal? Bastante interessante. Então, log na base 10 de 1, né, é 0, de 1.1 aqui, ó, 0,0414 e assim por diante. Então, foi por isso que eu quis escrever, né, em forma de coluna, para ficar bonitinho assim, exibir de forma bonitinha, tá bom? Bastante interessante também isso aí. Então, isso é operação com vetores, tá? No Octave. Agora, nós vamos ver um outro tipo de operação, né, que isso causa bastante confusão nas pessoas, que é a operação elemento a elemento. Existem muitas situações que requerem operações elemento a elemento, tá? Por exemplo, pessoal, vamos supor que eu tenha dois vetores, né? A e B, tá? A1, A2 e A3, e o B1, B2 e B3. E o que eu quero fazer? Eu quero multiplicar, dividir, né, fazer exponenciação de elemento a elemento dos vetores A e B. Ou seja,
A1 vezes B1, A2 vezes B2, A3 vezes B3, né? A1 sobre B1, A2 sobre B2 e assim por diante. Então, vamos ver um exemplo aqui, né? Digamos que eu tenho o vetor U, que é igual a 1, 2 e 3. Dou ponto e vírgula. Tenho também o vetor V, que é 4, 5 e 6. Dou ponto e vírgula. Opa, eu esqueci aqui do elemento 5. Então, o vetor V, 4, 5, 6. Muito bem. Vamos supor que eu queira multiplicar, pessoal, né? Eu não quero fazer o produto escalar, digamos, né? Eu quero multiplicar elemento a elemento, tá? De U por V. Então, eu uso a seguinte sintaxe. Antes do sinal de multiplicação, eu tenho que colocar um ponto. Tá? Esse ponto antes da operação, ele representa a operação elemento a elemento. Isso que é muito importante, a gente vai usar muito isso. Então, eu estou multiplicando elementos de U a elementos de V. Tá? Dando Enter, olha lá, o que ele fez? Ele pegou, então, 1 vezes 4 é 4, 2 vezes 5 é 10, e o terceiro elemento de U pelo terceiro elemento de V. 3 vezes 6, 18. Tá? Bastante simples isso aí. Tá ok, pessoal? Então, não esqueçam disso aí não, tá? Isso é bastante importante. Vamos supor, só para vocês verem a diferença, tá? Digamos assim, eu tenho um valor de x aqui igual a 2. Então, eu vou associar a variável x o número 2. E eu quero calcular a função y igual a 2 vezes x, tá? Ao quadrado, menos 3, tá bom? Então, o que o octave vai retornar para mim? O valor da função no ponto x igual a 2, né? 2 ao quadrado é 4. 2 vezes 4, 8. 8 menos 3, 5. Então, o valor de y é igual a 5. No MATLAB, nós podemos utilizar as operações elemento a elemento para avaliar uma função, pessoal, para um conjunto de valores da variável x. E é aí que eu preciso, então, usar o ponto antes da operação. Então, digamos assim, que o x ele consiste no seguinte conjunto de elementos, né? No seguinte vetor, 0, 1, menos 1, 2, menos 3 e 4, tá bom? Então, tá aí o meu vetor x, 0, 1, menos 1, 2, menos 3 e 4. E aí eu quero calcular o valor da função y para cada valor de x, elemento a elemento. Então, para isso, o que eu vou fazer? Então, eu vou escrever y é igual a 2 vezes x elevado. Se eu escrever assim, pessoal, tá errado. Tá? O programa não vai calcular para mim o valor da função para cada elemento de x. Aí eu tenho que colocar o ponto antes. Então, ponto, aí a operação de potenciação ao quadrado, menos 3. Dando Enter, olha só, ele fez a operação elemento a elemento. Então, pegou o primeiro x, que é 0. Então, x elevado a 0 ao quadrado é 0, 2 vezes 0, 0, menos 3, menos 3. Depois, x igual a 1. Então, 1 ao quadrado é 1, 2 vezes 1, 2, 2 menos 3, menos 1. X igual a menos 1. Menos 1 ao quadrado, 1, vezes 2, 2, menos 3, menos 1. E assim por diante. Então, a operação, o caractere ponto, antes de uma operação, né, matemática, representa a operação elemento a elemento. Tá ok? Muito bem. Existem algumas outras funções aqui, pessoal, só para a gente encerrar então essa aula, eu gostaria de mostrar algumas outras funções que a gente pode fazer com vetores, tá? Algumas outras operações.
Por exemplo, calcular média, né? Valores médios dos elementos de um vetor. Então, digamos que eu tenho aqui um vetor U igual a 3, 7, 2 e 16. Tá? Para eu calcular a média dos elementos de um vetor, existe uma função chamada min, né? Min do vetor. Vamos colocar aqui min A, tá? Não, min U, né? É claro. Min U do vetor U, ele me dá a média, tá, dos elementos do meu vetor U. Então, ele está somando 3 mais 7 mais 2 mais 16 e dividindo por 4, né, que é o número de elementos. É isso que ele faz. Bom, a gente também pode procurar o máximo, né, e o mínimo dos elementos de um vetor. Então, digamos que eu tenho um vetor U aqui, compridão, 3, 7, 2, 16, 9, 5, 18, 13, 0 e 4, tá? Então, tá aí o meu vetor. Eu esqueci de colocar, pessoal, o igual, né? Eu tenho que colocar o igual, perdão. Então, 3, 7, 2, 16, 9, 5, 18, 13, 0 e 4. É bom que os erros aconteçam porque a gente também vai aprendendo, né, com os erros, tá ok? E aí, para eu saber o máximo, qual é o elemento maior, qual é o maior elemento do vetor U, eu posso, então, né, associar a uma outra variável aqui, C, que vai receber o máximo, né, max, max, de U. Fazendo isso e dando Enter, ele vai me dar o maior elemento do vetor U, que no caso aqui é o 18, né? E da mesma forma, o mínimo, vamos pegar aqui, o mínimo de U. Qual que é o mínimo de U, será? É o 0, né? O menor elemento, tá certo? Então são funções também bastante interessantes para a gente fazer. Nós também podemos, pessoal, somar, né, os elementos de um vetor. Para isso, basta a gente chamar a função sum de U, né? E aí ele soma todos os elementos do vetor U, né? 77. Muito bem. Existe e se eu quiser ordenar, né, os elementos desse vetor em ordem crescente? Dá para fazer isso? Existe uma função, pessoal, que ordena os elementos em ordem crescente. É a função sort, né? Sort de U. E aí ele vai me dar o vetor U, mas com os elementos em ordem crescente, tá bom? Bom, no caso de estatística, né? Por exemplo, o desvio padrão. Como que eu poderia calcular? Então, a gente já calculou a média, né? A função min. A gente poderia calcular o desvio padrão chamando a função std. std vem do inglês standard, né? Standard é padrão. Então, o desvio padrão de U, ele vai calcular o desvio padrão, né, dos elementos do conjunto, né, do vetor U. Tá certo, pessoal? 6.1473. Você pode aqui exibir mais casas decimais, né? Lembrando lá o comando forMact_long, né? E aí chamando a função, novamente, desvio padrão, std de U, e aí ele te dá com mais casas decimais, né? A precisão que você quiser. E, pessoal, nós também podemos calcular o produto vetorial, né? De dois vetores. Então, a gente já falou do produto escalar. Como que eu faço para calcular o produto vetorial, né? O produto externo de dois vetores? Então, vamos chamar aqui o vetor U. Vamos supor que o vetor U seja 5, 6 e 7. Tá? E o vetor V seja o vetor 4, 3 e 2. Tá bom? Então, eu tenho dois vetores, U e V. Para eu calcular o produto vetorial, ou produto externo,
dos vetores u e v, nós chamamos a função cross, né? Cross de cruzado, é o produto cruzado, né? O produto vetorial de u e v. Dando Enter, você obtém aqui o vetor, né? Porque o produto vetorial é um vetor, ao contrário do produto escalar, que é um número. Então, o produto vetorial de u e v é o vetor menos 9, 18 e menos 9. Tá ok? Muito bem, para nós encerrarmos essa aula, então, vamos fazer, né, como de praxe, uma aplicaçãozinha, né? Aqui no caso a gente vai fazer 2 aplicações desses assuntos. Olha só, pessoal, eu tenho aqui, deixa eu apagar a definição do produto escalar. Eu tenho aqui uma soma, né? Uma série, tá certo? Raiz de 12 vezes o somatório de n até o infinito, menos 3 elevado a n sobre 2n mais 1. E essa soma aqui, ela converge, né? E ela converge para o número π. Ela dá o número π, tá? Eu quero comprovar essa soma, né? Então, eu quero calcular essa soma para n igual a 10, com 10 termos, de n de 0 até 10. Depois eu quero calcular essa soma de n até 20 e depois de n até 40, né? Muito bem. Então, pessoal, o que a gente pode fazer? Primeiro, nós podemos definir, então, o nosso n, né? Então, inicialmente 0 até 10, tá? E aí a gente escreve esta soma, né? A gente associa ela a uma função. Então, raiz de 12 vezes, né? Esse termo aqui, tá? E depois a gente faz a soma, né? A gente escreve isso como uma soma. Então, vamos lá. Vamos escrever essa série aqui. Então, primeira coisa, eu quero... Como eu quero comprovar que é o número π, eu vou chamar, então, a função formatLong, né? Na verdade, eu já chamei ela, né? Já está no formatLong. E eu quero, então, fazer de n de 0 até 10, tá bom? De 0 até 10. E aí eu vou, então, escrever a minha equação. Y, vou chamar de y, igual raiz quadrada, square root de 12, né? Vezes... Então, aqui, pessoal, nós temos um somatório, né? A gente coloca essa soma depois, tá? A gente vai escrever primeiro esse termo que está aqui, menos 3 a menos n, sobre 2n mais 1, tá? Então, vamos lá, vezes menos 3 elevado a menos n. Só que o n, pessoal, é um vetor, né? Então, a gente tem que lembrar aqui da operação elemento-elemento. A gente não pode simplesmente fazer isso aqui, né? A gente tem que colocar antes da operação o ponto, porque a gente tem um intervalo de valores e a gente vai fazer a operação de elemento a elemento. Então, ponto, o sinal de exponenciação, né? Menos n, tá? E aí dividido por quem? Por 2n mais 1. Então, novamente, aqui é uma divisão elemento a elemento. Então, ponto antes da barra de divisão, 2 vezes n mais 1, tá? E aí eu dou o ponto e vírgula. E aí eu preciso então fazer a soma, né? Então eu chamo a função sum de y, tá bom? E aí a enter, ele me dá a resposta e olha que interessante, 3,141593. Exatamente, pessoal, o número π, né? Vamos chamar aqui o número π. O π, ó, é 3,141592. Então, até essa casa aqui, ó, né, as respostas são iguais. A partir dessa casa já diverge um pouquinho. Como que eu faço para aumentar a precisão? Aumentando o número de elementos da minha soma. Então, eu posso fazer essa soma de n igual até 20, depois de n até 40. E aí vocês vão percebendo, né, que a soma vai se aproximando cada vez mais do número π. Então, aquela soma, ela converge, né? Eu tenho uma outra tarefinha aqui, ó. A gente tem uma outra série aqui, pessoal,
né? 1 menos 1/3, mais 1/5, menos 1/7, mais 1/9, etc, né? Isso é igual a π sobre 4, tá? Vamos comprovar, né, que essa série aqui, 1 menos 1/3, mais 1/5, é exatamente, né, converge para π sobre 4. Bem, então eu vou chamar, né? Eu vou atribuir valores para o meu n. Então, n começando de 1. Intervalos de quanto até quanto, pessoal? 4, né? E vou, digamos, até, sei lá, até 10.001. Tá? 10.001. Dou ponto e vírgula. E aí eu escrevo, então, a minha série, né? Essa série aqui, ó, ela vai ser essa aqui, tá? Ela é uma soma, pessoal. Depois vocês podem consultar aí na internet. Ela é uma soma de 1 sobre, lembre de colocar o ponto antes, n menos 1, tá? Sobre n mais 2, tá bom? 1 sobre n menos 1 sobre n mais 2, tá? E aí, a resposta, olha lá, 0,785348, né? Só para a gente conferir se é isso mesmo, vamos ver se ela dá o π sobre 4. Π sobre 4 é 0,7853, né? Até a quarta casa depois da vírgula, eles coincidem, né? E aí você pode aumentar a precisão, né? Aumentando o número de elementos para fazer uma precisão maior. Muito bem, pessoal, era isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, crítica, sugestões, vocês podem me escrever. E na próxima aula a gente vai continuar com esse estudo, estudando as matrizes, tá bom? Como que a gente pode operar daí no Octave com matrizes. Até a próxima aula. Muito obrigado.